Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos guardando os celulares e vamos começar. Hoje nós faremos primeiro fazer uma revisão da primeira parte da disciplina, depois uma revisão da Física 1. Aí depois a gente retoma, ok? Abre, João. Ó, vamos lá. Vamos rever o que vocês viram rapidamente. O que vocês viram na primeira parte da disciplina? Na primeira parte da disciplina, vocês viram um lance que foi o seguinte, ó. Vocês perceberam, vocês estudaram que sobre determinadas condições, determinados objetos têm a propriedade de atrair ou de repelir outros objetos. Essa propriedade que os objetos adquirem, que é capaz de atrair ou de repelir outros objetos, a gente chamou isso de carga elétrica. Certo? Então, pelo fato da força ser atrativa ou repulsiva, a conclusão foi, olha, essa propriedade se manifesta de duas formas. Essas duas formas, nós resolvemos dar dois nomes diferentes, chamamos de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Através de procedimentos experimentais, a gente descobriu que a força de interação entre essas partículas, ela era diretamente proporcional à carga, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? Só que aí optou-se pelo seguinte, olha, não vamos ficar estudando força, não. Vamos pegar o mesmo processo e entender de uma maneira diferente. Vamos entender assim, ó, cargas elétricas causam uma perturbação no espaço, e essa perturbação no espaço pode ser sentida por outra carga elétrica. Como que outra carga elétrica sente essa perturbação no espaço? Através de uma grandeza chamada campo elétrico. Tudo bem? E aí a gente passou, vocês passaram, né, todo o tempo a calcular campos elétricos. E a gente viu o seguinte, olha, o campo elétrico, ele é K, eu vou colocar um índice E aqui para indicar que é a constante elétrica, K, Q por R ao quadrado na direção radial. E aí você poderia, aliás, você deveria me dizer, e com toda razão, que aquela equação do jeito que ela está ali, ela é muito restritiva. O que ela está dizendo? Ali é o campo elétrico de uma carga pontual, e obrigatoriamente eu coloquei essa carga pontual na origem de um sistema de coordenadas. Tudo bem? Para ser mais geral, a gente tirou ela da origem e não considerou uma carga. A gente considerou uma distribuição de cargas. E aí, sendo uma distribuição contínua, isso se tornou, no caso mais geral possível, uma integral de volume. R menos R', módulo ao cubo, densidade de carga, dV. Tudo bem? Isso aqui é só para assustar, vocês não chegaram a resolver nenhuma integral daquele tipo. Porque ali eu coloquei o caso mais geral possível, que é a integral de volume. Só que vocês calcularam, fala. Não. Carga, densidade vezes volume. Tudo bem? Isso porque eu fiz considerando uma distribuição volumétrica. Eu acho que vocês fizeram poucos exercícios com distribuição volumétrica. Vocês fizeram muito com distribuição linear, né? Cargas distribuídas ao longo de uma linha. Tudo bem? Mas eu quero que vocês tenham em mente, aqui é só para ficar bonitinho, para ficar mais geral, mas eu quero que vocês tenham em mente, é mais interessante, vocês terem a visão pictórica de uma carga pontual mesmo. Tudo bem? O próximo passo foi o seguinte, olha, calcular essas integrais pode ser algo muito trabalhoso. Então, talvez seja melhor a gente buscar outros mecanismos matemáticos que simplifiquem. É aonde a gente foi para a lei de Gauss. Tá? E a lei de Gauss, ela calculava o quê? A lei de Gauss é uma lei que me permite calcular
Fluxo. Fluxo do quê? Apenas campos vetoriais têm fluxo. Tudo bem? E aí, aplicando a lei de Gauss ao campo elétrico, a gente chegou nisso aqui, ó, que o fluxo através de uma superfície fechada, fluxo é isso aqui, ó, tá? Integral de escalar NdS. Deixa eu falar um pouquinho da notação matemática. Quando eu escrevo, isso daqui é só uma notação, isso daqui não está ensinando você a resolver essa integral. Eu estou dizendo que eu estou calculando o produto escalar entre o campo e uma componente normal, a superfície, mas eu estou fazendo esse cálculo apenas na superfície. Eu vi muita gente confundindo, inclusive na hora da prova, a hora que desenha o fluxo, desenha o campo dentro da superfície, mas não. A integral é uma integral de superfície, então você está considerando os valores na superfície. Tudo bem? E a gente viu que a integral de superfície do campo elétrico é legal que ela independe da superfície. Ela era, quando vocês eram com Ulisses, deu Q sobre ε0, né? A constante era ε0. Como eu não estou trabalhando com a permissividade, 4π, constante elétrica, Q. Só que o que significa aquela carga Q? Qual o significado dela? Não, não é pontual. É a carga que está onde? Dentro da superfície. Então, essa equação, se eu for olhar matematicamente, ela está dizendo o seguinte, olha, toda carga elétrica cria campo elétrico. Entretanto, somente as cargas elétricas que estão no interior de uma superfície fechada criam um campo elétrico que contribui para o fluxo dessa superfície. Tudo bem? Certo? Tá. Só que tem mais coisa aqui nessa equação e mais coisa que você tem que explorar. Porque imagine o seguinte, imagine que você quer identificar, você está aqui, a lousa toda é o teu espaço. Aí você vem e põe uma carguinha elétrica aqui, positiva, você põe uma carga teste. Tudo bem? Aí essa carga teste, você percebe que ela sentiu uma força. Que conclusão que você tira? Não sei a natureza, não sei nada. Vocês estão complicando muito ainda. Não está errado, mas vocês estão complicando muito. Eu quero uma certeza. Não, você não sabe se é uma carga, se é uma distribuição. Eu quero uma certeza. Pronto. Eu estou na região do espaço que tem força elétrica. Qual é a região do espaço que tem força elétrica? Que tem um campo elétrico. Tudo bem, exato. Por isso eu quero com precisão. Então, coloquei aqui. Então, nesse ponto, eu sei que existe um campo elétrico. Eu não sei se a fonte desse campo elétrico é uma carga positiva ou negativa. Porque pode ser uma carga negativa aqui. Pode ser uma positiva aqui. Pode ser um monte de positivo aqui, um monte de negativo aqui. Eu não sei. A única certeza que eu tenho é que ali tem um campo elétrico. Tudo bem? Aí agora eu quero localizar a fonte desse campo elétrico. Tudo bem? Eu quero localizar a fonte desse campo elétrico. O que eu faço? Uma estratégia seria o seguinte. Eu traço uma superfície fechada nesse entorno. Aí eu calculo o fluxo de campo elétrico naquela superfície fechada. Ou seja, eu meço se tem campo elétrico em todos os pontos dessa superfície. Aí eu meço o fluxo de campo elétrico. Percebo que o fluxo deu zero. Que conclusão que você tira? Que não tem carga aqui dentro. Entenderam? Ok? Mas eu quero localizar onde tem carga. Você concluiu que não tem carga ali dentro. Qual que é o próximo passo? Pega em outro lugar. Fazer outra superfície, faz em outro lugar. Vem aqui. Pá. Calculei o fluxo ali. Opa! Teve fluxo. Ok? Teve fluxo. Então, qual a conclusão?
tem alguma fonte aqui. Ah, mas esse espaço ainda está pequeno, eu quero tentar localizar essa fonte com mais precisão. Eu fecho. Só que aí eu fecho, ó, Augusto, e aí não está aqui. Aqui o fluxo deu zero. O que eu faço? Eu vou andando. Concordam que assim, vai dar um trabalho do cacete. Mas vai ter uma hora que eu vou conseguir fechar e localizar de maneira precisa. Vai. Limite. Ah, para que vocês aprendem cálculo? Limite. Tudo certo? Ou seja, o limite, quando o volume ali se chama divergente. Para quem já estudou, tá? O divergente faz exatamente isso. O operador divergente, ele pega uma superfície, ele vai cercando, cercando, cercando. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Se eu vou fechando, 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 eu vou localizar a carga. Olha que interessante. O fato do fluxo do campo elétrico depender apenas da carga, ele indica uma coisa que é muito mais forte. Quando eu insisto com vocês que vocês perdem tempo ficando fazendo trocentos milhões de exercícios, ao invés de raciocinar sobre o que a equação está dizendo, é por conta disso. Sabe o que aquela equação está dizendo? Ela está dizendo assim, olha, a gente sabe que existem duas fontes de carga elétrica, a positiva e a negativa. Eu consigo separar essas duas fontes. Por quê? Porque o fluxo através de uma superfície fechada, ele vai conseguir cercar de maneira precisa a fonte de campo elétrico. Ela vai, são duas fontes, como que a gente sabe que são dois tipos de carga? A gente sabe que são dois tipos porque tem força atrativa e repulsiva. Cada tipo eu posso chamar de um polo, tudo bem? Eu posso chamar o carga elétrica ou polo positivo, polo negativo. Então existem dois polos que geram campo elétrico e eu consigo separar esses dois polos. A lei de Gauss ela torna-se mais importante por conta disso, que eu consigo separar esses polos. Consigo separar a parte positiva da parte negativa. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo passo seria eu calcular o quê dentro do que a gente está estudando? Poxa, eu já calculei, isso aqui foi para o campo elétrico, não foi? Quem é o análogo à lei de Coulomb para o campo elétrico, para o campo magnético? É a lei de Biot-Savart. Tá? Só que a gente só fez a lei de Biot-Savart, porque vocês são molequinhos, estão engatinhando ainda, a gente só fez para a distribuição ao longo de fios, né? Eu não fiz uma lei de Biot-Savart para uma distribuição volumétrica do vetor densidade de corrente. Ainda não fiz. Porque vocês estão engatinhando ainda. Pode ser que a gente faça em algum momento. Mas, para o que a gente fez, a gente chegou com o campo magnético. Como que foi o campo magnético? Eu coloquei um K magnético, certo? A integral, só que a minha integral, como eu fiz só ao longo de um fio, foi integral de linha, né? Então, integral ao longo da curva. Eu acho que o I eu coloquei aqui, não foi? Coloquei o I aqui. Isso já indica, olha só, se o I não está na integral, eu estou querendo dizer que essa corrente é? Não. Se não está na integral, estou querendo dizer que essa corrente é constante. Não necessariamente constante, estacionária. Tá bom? Ah, mas como assim? Porque a integral, vamos lá. Como é que ficou a integral? Ficou dl, produto vetorial, a componente que cai com o inverso quadrado da distância. Não foi isso? Olha aqui, Ana Laura, porque ele não é necessariamente constante. Ele é constante para a integral. Só que a integral, ela é em qual variável? R'. Se a corrente variar com o tempo, ela sai da integral de qualquer jeito, porque a integral depende de R'. Então, é uma corrente que eu estou tratando de corrente estacionária, corrente constante, mas essa equação é válida, mesmo que a corrente...
Isso, exato. Ela não depende da posição. Tudo bem? Então, aqui assim, ó, desenhei aqui o equivalente à lei aqui a lei de Coulomb, aqui o equivalente à lei de Coulomb. Qual seria o próximo passo? Calcular o fluxo do campo magnético. Certo? Calcular o fluxo do campo magnético. Só que calcular o fluxo do campo magnético é mais fácil do que calcular o fluxo do campo elétrico. Fluxo através de superfícies fechadas. Por quê? Força magnética também é atrativa e também é repulsiva. De acordo? Força magnética também é atrativa e repulsiva. Então, seja lá o que gere campo magnético, também tem duas naturezas. Se lá na eletricidade eu chamei de carga elétrica e falei de polo elétrico, positivo e negativo, então eu posso dizer aqui também que existem duas cargas magnéticas. Oi? Essa que é a questão. Só que eu não vou chamar de carga magnética, eu vou só chamar de polo magnético. E para não confundir, ao invés de falar de polo positivo e polo negativo, eu vou falar de polo norte magnético e polo sul magnético. Tudo bem? Então, quando eu calcular o fluxo do campo magnético, vamos pensar. Imagine que eu quero calcular. Vocês estão de brincadeira todo dia, hein? Quando eu quiser calcular o fluxo do campo magnético, o que eu vou estar calculando? Volta para aquela mesma história. Volta para aquela mesma história. Se eu tenho uma carga em movimento aqui, que a gente sabe que é carga em movimento, eu jogo uma carga em movimento, ela sente uma força magnética. O que vai acontecer? O que eu concluo? Campo magnético. Então, qual que é o próximo passo? Eu vou tentar achar a fonte de campo magnético. Certo? Para eu achar a fonte de campo magnético, eu traço uma superfície fechada. Só que aí deu zero. Qual a conclusão? Será que a conclusão é que não tem fonte? O que a gente viu do campo magnético? Ele é um campo circulante. Então, pode ter fluxo, pode ter fonte. Só que as duas fontes, tanto o polo norte quanto o polo sul, é igual o fluxo de campo elétrico. Se o fluxo dá zero, pode ser que tenha fonte lá dentro. Só que vai ter a mesma quantidade de carga positiva, é igual a mesma quantidade de carga negativa. A diferença é que no caso do campo elétrico eu consigo separar os polos. No caso magnético, eu não consigo separar. Ah, professor, pega um ímã. Tá bom, vamos pegar um ímã. Para quem fez as atividades de sala, então está aqui o ímã. Aqui estaria o polo norte magnético, aqui estaria o polo sul magnético. Essa é a minha fonte, primeiro. Essa é a minha primeira fonte de campo magnético, um ímã. Como é que é o campo magnético criado por um ímã? As linhas saem do polo norte, movem para o polo sul. São linhas circulantes. Ok? Aí eu tento traçar uma superfície em torno disso aqui. O que acontece? Toda linha que entra, toda linha que sai, entra. Então o fluxo ali seria zero. Só que aí eu faço o seguinte, não, professor, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tentar traçar uma superfície aqui, ó, como se eu quebrasse esse ímã. Eu quebro ele e separo os polos. Ó, quebrei. Só que aí, a hora que você faz essa quebra, você gera outros dois polos. Tudo bem? Isso é uma impossibilidade da natureza. Então, Tayane Garcelar. Isso é uma impossibilidade da natureza. Portanto, quanto é que vai dar o fluxo de campo magnético? Sempre zero. Sempre zero. Tá? Em Eletromag 2, eu mostro isso em eletromagnetismo. Lá na elétrica, eu provo isso. Eu provo matematicamente que o fluxo do campo magnético é zero. Aqui eu estou levando vocês à conclusão intuitiva. Ah,
Uhum. Nesse caso aqui, a gente está falando do campo magnético e o outro a gente está falando do campo elétrico. Mas como que eu vou saber quando vai ser o campo magnético e quando vai ser o campo elétrico? É sempre os dois. Quem é que gera campo elétrico? Então, Quem que gera, qual a entidade que gera campo elétrico? Não, campo elétrico. Carga. Qual entidade gera campo magnético? Carga elétrica em movimento. Então, carga em movimento está gerando dois campos. Porque para ser uma carga em movimento, primeiro ela precisa ser uma carga. Então ela gera campo elétrico. Entendeu? Não, é assim, se você está preocupado com o tipo de exercício, a gente aprende as coisas separadas. Para juntar os dois e ter que calcular os dois simultaneamente, leva um tempinho. a pergunta que eu queria entender na prática, sabe? Na prática, a hora mais para frente, só depois da prova do dia 28. Porque aí eu vou linkar os dois campos. Porque eu ainda estou, por mais que eu fale, tudo que vocês estão fazendo está sendo meio que isolado, né? É porque, pensa o seguinte, uma carga elétrica em movimento, ela gera campo elétrico? Gera. Só que esse campo elétrico que ela gera é um campo elétrico que é o quê? Variável. Porque aqui, ó, se a carga está em movimento, quer dizer que esse R' varia com o tempo. Então, ela quer calcular o campo aqui. A carga está andando. Quando ela está aqui, ela gera um campo elétrico assim. Quando ela está aqui, ela gera outro campo. Entendeu? Então, uma carga em movimento, ela gera um campo elétrico variável. Por isso que eu estou tratando só... Na realidade, o melhor seria dizer nem campo elétrico. O melhor nome seria campo eletrostático. Campos de cargas em repouso. Tudo bem? Fala, João. Não, eu ia perguntar um negócio nada a ver. Eu ia perguntar que, tipo, nesse caso aí, que, por exemplo, você quer analisar nesse ponto, e a carga ela vem assim, você poderia tirar a conclusão, que essa carga ela só vai subir, porque vai passar de menos LR, por exemplo. Só que não faz Não sentido, sei. porque quando tem corrente assim, Não, essa não dá. Na realidade, o que acontece? A teoria do eletromagnetismo, ela foi correndo em paralelo. Gente, o magnetismo se conhece desde a antiguidade. Aliás, o nome é magnetismo por conta de um mineral, magnetita, que atraía... na Ilha da Magnésia. Né? A pedra se chamava magnetisa por ser encontrada lá. Então, mas ninguém tinha a mínima ideia que tinha a ver com carga em movimento, que tinha a ver com corrente elétrica. Depois que se percebeu que tinha a ver com corrente elétrica, ainda assim é um pouquinho separado. Até se perceber que, na realidade, você pode jogar tudo isso aqui fora e trabalhar só com isso. Só que aí o que vai ter que acontecer? Você vai ter que colocar a teoria da relatividade em jogo. Porque o que caracteriza uma carga em movimento? O que caracteriza um movimento? O que é movimento? Deslocamento. Só que para ter deslocamento, primeiro, qual que é a primeira coisa? Referencial. Entendeu? Então você tem que colocar isso aqui, você pega isso daqui para trabalhar com referenciais diferentes, com referenciais em movimento. Entendeu? Só que como a velocidade é muito grande, porque vocês só estão acostumados com referencial de posição, x, y, z. Precisa um referencial posição e temporal. Então, você coloca para variar tanto a posição quanto o tempo, e aí só juntando a relatividade com o campo elétrico, você obtém as equações do campo magnético. Certo? Só que é o que eu falei, só que é muito mais aprofundado. É curso de pós-graduação de física. Só que você vai estudar, nem o pessoal da elétrica. Duvido muito que vocês tenham ouvido falar em potencial de retardo em algum momento na vida de você. Então, aí tem potencial de retardo, tem transformação de Lorentz, tem um monte de outra coisa. Tá? Aqui, é que quando eu falo, vocês acham que estou pegando para mim aqui, cara, vocês estão vendo o básico do elementar, quase que no ensino médio. Tá? Com a notação um pouquinho mais bonitinha. Mas o que é aqui? Nós ainda estamos vendo as coisas, Ana Laura, como se elas fossem separadas e independentes. Mas é bom ter isso em mente. Não são. Tudo bem? Não são. Ok? Agora, preocupação, quando é que eu vou calcular um, quando é que eu vou calcular outro?
vai estar muito especificado no problema que você tiver que trabalhar. Tá ok? O link dos dois vai vir daqui a pouco. Depois do dia 28, aí eu vou pro eletromagnetismo. A primeira parte do curso foi eletrostática, segunda parte magnetostática, a terceira parte eu junto os dois, que é o eletromagnetismo. Certo? Fala. De alguma maneira, você falou que tipo, calculando o fluxo de um campo magnético vai dar zero, né? Porque é uma Sim. unidade que sai e entra, né? Mas, por exemplo, não daria para traçar uma superfície na metade do ímã? Daria. Na metade O fluxo vai dar zero. Porque Daria. eu só queria dizer assim. Porque, vai cancelar, não tem jeito. Porque, eu entendi o que você está querendo dizer. Porque só, você está... Não, João, você está marcando catanga no rio. O que acontece é isso aqui, ó. O João quer isso aqui, ó. Certo? Mas vai aumentar essa maneira. Onde é que eu avalio? Peraí, para calcular fluxo, onde é que eu avalio? Em cima da superfície. Vamos imaginar que o campo aqui está assim. Certo? Sai do polo norte, entra no polo sul. O campo aqui vai estar assim. Porque o polo sul ainda está interferindo. Certo? E quando eu passo isso, a tua imaginação está sendo aí se eu quebrasse o ímã no meio. Entendeu? É porque cada região do ímã, ela é bem divididinha ali. Tudo bem? Tem um trabalho publicado na Physical Review B, de 1984, o sujeito encontrou um monopolo magnético. Não, ele conseguiu, por algum experimento, encontrar... Porque assim, gente, de novo, eu estou utilizando uma percepção mais intuitiva, mas aquilo ali, isso aqui é justificado matematicamente. Então não adianta a sua intuição você tentar, e se eu fizesse isso daqui tem uma justificativa matemática, tá? É que eu não quero resolver, né? Bastaria eu pagar uma integral do tipo fluxo disso aqui. Ou seja, seria uma integral de uma integral. Vocês não... Acho que eu não preciso muito para convencer que vocês não vão entender nada. Se eu resolver, se eu colocar uma integral do tipo fluxo, vão escalar, fecha um parênteses, isso aqui é o campo magnético, e aí eu integro. Tá? Então, vai dar um pouquinho de trabalho. Tá ok? Mas não dá. Eu falei, tem um trabalho de 1984 que o sujeito faz um experimento e ele afirma o trabalho, tanto que o trabalho foi publicado, né? Então passou por que ele achou o monopolo magnético. Por que não se considera? Aliás, até para vocês ficarem espertos, porque tem que conseguir reproduzir. Porque assim, quando vocês falam assim, mas tem um trabalho científico que prova. Calma. Muita calma. Não é o fato dele ter sido publicado ou em uma revista muito top, isso ainda não dá para aquela teoria um patamar de lei científica válida. Porque a ciência... Para que se publica artigos? Vocês já pararam para pensar para que se publica? É que hoje em dia a gente acabou virando... Sabe o que eu falo de vocês de prova? Que vocês vêm para a faculdade para fazer prova? É inerente, não é culpa, é toda uma cultura que demoraria trocentos anos até a gente valorizar realmente o aprendizado. Sabe que a pesquisa, na prática, é a mesma coisa? Na pesquisa, sabe por que o cara pesquisa? Por que ele publica? Para ter fama. O cara não está fazendo pesquisa para descobrir coisas novas, ele está publicando para ter fama. Entendeu? Tanto que muitas vezes, o que acontece? O cara faz lá uma coletânea de experimentos, dá para fazer um artigo top. Só que o cara pega isso, divide e publica 5 artigos. Bons, mas ele publica em 5. O que poderia ser um só. Mas por quê? Porque dá número. Dá número. Aliás, é o que sustenta, que mantém professores nas faculdades hoje em dia, é o número de artigos. Se você não tem uma quantidade mínima de artigo em revista top, você perde o emprego. Então, mas, como que é o processo? Você tem uma ideia, você testa a sua ideia, aí você escreve o artigo. Falando assim parece mais fácil do que realmente é. Tá? Você analisa os dados, você escreve o artigo.
Você manda o artigo para a revista, você vê pelo tema, você vê a revista que você vai mandar. Você manda o artigo para a revista, ela passa primeiro pelo editor da revista. O que o editor vai ver? Ele fala assim, cara, eu tenho que ver se isso daqui, se os meus leitores acham que esse tema é interessante para eles. Essa é a primeira etapa. Quando ela passa pelo editor, João, larga esse celular, cara. Tem paciência com vocês olhando para o celular, não. Ah, não, então fica só com essa. Tá? Você mandou, se passou pelo editor, você já está sossegado. Você já está feliz. Uma vez que o editor aceitou, esse artigo ele é mandado para 3 pesquisadores da área, top. Cada um desses 3 vai fazer uma análise do seu artigo. Presta atenção, são seres humanos que vão avaliar. O seu artigo pode passar com erro? Pode. Pode. E outra coisa, o cara falou assim, eu fiz tal experimento, eu consegui tal e tal e tal, tal dado. Como é que o revisor pode saber se você fez esse experimento? Como é que o revisor pode saber, por exemplo, se a máquina que coletou os dados estava descalibrada? Como é que ele pode saber se você não alterou os dados para obter o resultado que você queria? Ele não tem como fazer isso, ele tem que avaliar aquilo que está ali. Uma vez que ele considerou que aquilo que os 3 consideraram, e é só que assim, eu estou falando isso é processo de 1 ano e meio, 2, tá? Desde você, 1 ano e meio, 2, 1 ano e meio, 2, a partir do momento que você está com o artigo pronto. Você enviou para uma revista boa, o processo é demorado, porque aí o cara começa a mandar e-mail para você, isso aqui você não explicou, mas é isso. Você tira a dúvida, pronto, aceitou, foi publicado. Isso não é uma verdade científica. Ainda. Processo do quê? É o processo de se tornar uma verdade. Não, porque você publica para que outros cientistas no mundo tenham acesso ao seu trabalho. E tem que replicar. Ele tem que replicar. Entendeu? Porque assim, a física, diferente das ciências humanas, a física, a engenharia, a matemática tem um processo um pouquinho diferente. Mas, cara, uma coisa só é considerada uma verdade científica em termos de física, se o experimento que funcionou aqui tem que funcionar em qualquer lugar do mundo. Então, esse cara, o artigo é de 1984, ele conseguiu. O que a galera fez? Pô, vamos fazer aqui também. Ninguém conseguiu reproduzir o experimento dele. O artigo está lá publicado. Cara, Physical Review é assim, é dos top se você publicar em física. Está lá o artigo publicado. A revista é ruim? Não. Está lá publicado justamente para que as pessoas possam tentar reproduzir. E aí como que acontece? O físico, o matemático, ele trabalha na ciência mais pura. Então, o físico ele trabalha sem preocupar muito com a aplicação tecnológica. Ele está descobrindo coisas. Aí saiu lá uma verdade. Um engenheiro eletricista bateu o olho ali. Por exemplo, um físico descobriu, olha, cara, tem um material aqui, digamos silício, que ele não conduz a eletricidade muito bem. Entretanto, quando você esquenta ele, quando você joga luz solar, ele melhora a condução, ele começa a conduzir mais. E aí o físico descreve toda a matemática, todo o processo teórico. Aí o engenheiro eletricista, não engenheiro eletricista bosta, que só fica fazendo prova e preocupado em resolver exercício para prova, mas um cara bom, ele pega aquilo, ele vê, cara, eu posso transformar isso numa tecnologia. E aí ele pode criar alguma coisa, como por exemplo, placas solares. Tá? O Einstein ganhou o prêmio Nobel ele ganhou o prêmio Nobel em 1923. Na realidade, o Einstein escreveu em 1905 5 artigos. Ele poderia ter ganhado o prêmio Nobel em qualquer um desses 5 artigos. Qualquer um deles. Só que se ele trabalhasse na Unesp, na USP, na Unicamp, provavelmente ele teria sido demitido. Porque ele não publicava muito. Você vê, o cara não publicava muito. Só que 5 artigos dele, qualquer um deles dava prêmio Nobel. Com certeza. O da relatividade. Todos. Não. É que assim, uma teoria, você não finaliza ela, né?
Ela vai indo. Mas o artigo dele que foi premiado com o prêmio Nobel, é porque assim, ó, os 5 artigos do Einstein, simplesmente um deu origem à teoria da relatividade e o outro deu origem à teoria da mecânica quântica. Então, em 1923, ele foi, o artigo foi escrito em 1905. Ele foi ganhar o prêmio Nobel em 1923. O artigo que ele ganhou o prêmio Nobel foi o do efeito fotoelétrico, que é a capacidade, assim, ó, você tem uma placa, você tem um circuito aberto. Vocês estão fazendo circuitos elétricos. Circuitos abertos, quanto que é a corrente? 0. Só que se nesse circuito aberto você põe uma determinada placa, o que você notava? Quando você joga a luz, aparecia uma corrente. Você joga o circuito aberto, com o circuito aberto. Você joga a luz na placa, você tem uma placa aqui, ó. Mas ele conseguiu executar isso, né? Sim, opa. Ó. Na realidade, não é que ele conseguiu executar. Na realidade, esse já era uma coisa conhecida. O que não se sabia era a explicação. Porque assim, ó, aqui, ó, o circuito está aberto. Aí você joga a luz. Aqui está um perímetro. Aí um perímetro que usava uma corrente. Cara, aí você começa a imaginar, mas que caramba. Aí você diminui, você aumenta a intensidade dessa luz. O que você espera que aconteça com a corrente? Você espera que a corrente aumente. Certo? Não. Até aumentava. Só que aí você trocava a cor dessa luz. Com intensidade altíssima. Não tinha corrente. Entendeu? Por exemplo, você joga cor azul de pouquíssima intensidade, aparece corrente. Aí você troca, coloca uma cor vermelha de intensidade altíssima, não tem corrente nenhuma. Entendeu? Então, foi isso que ele estudou, que é o efeito fotoelétrico. Porque a corrente não depende necessariamente da intensidade. Ela depende da frequência da luz que está batendo ali. E aí ele cria toda uma teoria. A base dessa teoria está no seguinte: o elétron pode, a energia, ela não é uma coisa contínua. A energia vem em pequenos pacotes, tá? Se não existe, a energia não é assim, não é igual velocidade. Energia é uma coisa discreta. Discreta no sentido que assim, ó, ela vem em pequenos pacotinhos. Cada pacotinho chama um quantum de energia. Sacou de onde que vem a mecânica quântica? De quantum. Mas ele chamou isso de fótons. Fóton, ele chamou, porque assim, ó, se a energia não é discreta, então a luz, se a energia não é contínua, então a luz também não é contínua. Quando a gente vê um raio de luz, quando você vê um laser, você não percebe. Mas o que tem na realidade é um monte de pequenas bolinhas correndo. Essas pequenas bolinhas são chamadas fótons, fótons de luz. Cada bolinha carrega uma quantidade de energia. Entendeu? Ou seja, ele descobriu que a luz era pequenas bolinhas. Ou seja, a luz que sai da lâmpada sai em pequenas bolinhas. Sai pequenas bolinhas. Sim, pequenas bolinhas. Não, eu não vou nem entrar nisso. Tem a ver com o negócio que chama função trabalho, que aí depende da placa que está aqui também. Tá bom? O Einstein estudou isso daqui. Hoje, vocês já viram aquelas portas? Já viram que você chega e ela abre? É esse efeito. É o efeito fotoelétrico. É o efeito fotoelétrico. Ela capta a sua luz. Tá? É feito para pegar uma faixa de frequência menor. Ela faz luz, abre o circuito, e aí ela abre e fecha. Então, você vê como é que é a ciência. A ciência não é assim, o físico... Cara, isso daqui não foi o Einstein que inventou essa porta. Não foi o Einstein. Provavelmente ele nem saberia. Isso daqui é um engenheiro que pegou os conceitos e mandou ver. Entendeu? Então, bom, mas tudo isso para falar. Existem outros caras que hoje existe uma discussão
que talvez alguns caras já encontraram realmente o monopólio magnético, mas não no espaço real, que a gente vive no espaço real, no espaço recíproco. Tá? Cara, pra você ver que assim, eu falo dessas coisas pra você ver como é que parece difícil isso daqui, mas vocês estão muito longe de começar a engatinhar ainda. Mas você precisa formar a base. E a base tem que estar muito sólida para que isso possa ser feito. Espaço recíproco, ele funciona mais ou menos assim. Ó, eu não consigo ver as coisas de maneira direta. Não consigo. Então, deixa eu ver se eu dou um exemplo. Se eu dou um exemplo melhor. Espaço recíproco é como se você não conseguisse ver uma pessoa. Você consegue ver a sombra dela, e a partir da sombra você tem que definir a altura dessa pessoa, se essa pessoa é um homem, se essa pessoa é uma mulher, alguma coisa desse gênero. Entendeu? Então, muitas coisas na física, a gente só tem acesso ao espaço recíproco. Por exemplo, quando você fala que o cloreto de sódio tem átomo de NaCl, sabe? Aquelas estruturinhas que vocês já viram, bonitinha? Já viram que vem cubinhos assim? Você acha que alguém abriu o cloreto e olha que legal? Não. Aquilo ali são experimentos feitos com raio-x, e aí você tem acesso ao espaço recíproco. Aí, a partir do espaço recíproco, hoje você programa um computador, você cria uma imagem real daquilo que está acontecendo. Então, no espaço recíproco, encontraram um monopólio magnético. Encontraram, assim, ainda tem estudos ainda para ver. Tá certo? Mas, só uma discussãozinha boboca. Cara, não, aí eu não posso falar que eu nunca tive curiosidade de saber o que é esse embaralhamento quântico. Eu não sei mesmo, não consigo falar nada. É que hoje em dia, ainda mais a quântica, cara. Eu, particularmente, acredito que os caras estão meio perdidos, mas quem sou eu? Porque é muita teoria e muito complicado. E quando é muito complicado, para mim é porque está errado. Mas é questão minha. As coisas, a natureza não é complicada. Eu acho que ela é mais simples. Certo? Olha que coisa linda. Vê se isso aqui não é simples. Não, eu estou falando sério. Isso aqui é simples. Vocês estão olhando com essa cara, falando que eu estou exagerando? É só você lembrar a primeira vez que você viu a equação do segundo grau. Parecia a coisa mais difícil do mundo. E é simples. Tá? Isso aqui também. Bom. Certo? Então tá. Então, peraí. Então, o que eu quero dizer com isso? Não teremos nenhuma chance de calcular campo magnético através da lei de Gauss. Não vai existir uma lei de Gauss para o campo magnético. Então a gente vai ter que pensar em outra coisa. Agora aqui assim, ó. Quando eu falo em campo vetorial, tem duas coisas que são importantes do campo vetorial. Campo vetorial, você vai perguntar sempre se ele flui. Se ele flui, o que você tem que calcular? O fluxo. Tá vendo que lembra muito de água? Aliás, fala assim, ó, quando você tem rio, correnteza, correnteza de corrente elétrica, quando você tem rio, correnteza, qualquer movimento de fluido. Que movimento que vocês acham que é importante vocês conhecerem? A gente vai ver a onda ainda. Mas o fluxo, certo? Vazão tem a ver com fluxo. O que mais? Quando você dá descarga, o que você quer que aconteça? O que acontece com a água quando você dá descarga? Gente, mais simples. Você deu a porcaria da descarga lá. Que você... Pronto, gira. Acabou. Você vendo como vocês gostam de complicar? Furacão. Furacão faz o quê? Furacão é movimento de fluido. Gira. Então, duas coisas que a gente precisa saber de campo. É o fluxo e a circulação. A circulação de um campo, ela é calculada assim, ó. A circulação, ó. Se eu quiser calcular a circulação do campo elétrico, é uma integral de linha. Mas é circulação. Então ela tem que ser ao longo de um caminho fechado. Tudo bem? De E escalar
DL. DL não, vou colocar outra letrinha ali. Melhor. Tá bom? Isso é uma integral de linha. E DR. Portanto, como é que eu vou calcular a circulação do campo magnético? B DR. Ok? Onde esse DR são pedacinhos da curva. Ah, não, gente, vocês não estão olhando ali, vocês não estão olhando com essa cara e falando que não estão entendendo nada, né? Senão cancela o curso, cara. Se vocês não conseguem fazer a associação das coisas, cancela o curso. Não estou falando, está fazendo física 3, cálculo 3, mais 1? Já fez? Também já deveria, mas vocês estão vendo isso agora. Aquilo ali é integral de linha do tipo trabalho. Certo? Isso daqui está diretamente vinculado com energia. Isso aqui está vinculado com energia. Certo? Então, o que a gente quer saber de um campo elétrico? O que a gente quer saber do campo elétrico é o fluxo. Pelo fluxo, eu vou tentar achar os monopolos geradores desse campo elétrico. Desse campo, desse tipo de campo. Pela circulação, eu vou tentar descobrir se existe alguma energia associada a esse campo. Tá certo? Essa é a ideia. Tá bom? Quer ver? Vamos fazer uma pausa. Qual que vocês querem calcular primeiro? Vocês querem calcular a circulação do campo elétrico ou vocês querem ir direto para a circulação do campo magnético? Vamos para a circulação do campo elétrico? Vamos calcular... Fala? Vamos calcular a circulação do campo elétrico. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma carga pontual, centrada na origem, porque fica aquele campo facinho, bonitinho, gostosinho. Tudo bem? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou calcular a circulação, não. Vou calcular o trabalho. Olha lá que legal. Ó. Vocês sabem o que você está calculando quando você está calculando trabalho? Não. Aí você tá correndo para fora. Energia. Trabalho, a quantidade de energia que você gastou para fazer alguma coisa. Que você gastou ao longo do deslocamento. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma carguinha, ó. Por favor, gente, eu tento, acho que vou tentar a vida inteira, não vou conseguir. Eu quero que vocês pensem simples. O que aquela carguinha consegue fazer estando centrada na origem? O que ela consegue fazer estando centrada na origem? O que aquela carga faz? Ela cria um campo elétrico. Ótimo, perfeito. É isso. Eu quero saber o seguinte, onde é que o campo elétrico criado por aquela carga vale zero? Hã? Não, aqui nela mesmo, tá doido? Nela mesmo eu não consigo calcular campo. Por que dessa superfície, gente? Mas vocês gostam de complicar, meu Deus do céu. Como vocês gostam de complicar. Eu juro, toda vez que eu pergunto uma coisa que ninguém responde, eu pergunto se sou eu o culpado. Mas a hora que eu vejo que eu faço questões, vocês começam a buscar respostas, uma superfície tridimensional plus advanced. Vamos lá. Está ali a equação do campo elétrico. Me fala onde que o campo elétrico vai ser zero. Aí olha que simples, quando a distância for muito grande. Me fala um lugar que a distância é muito grande. No infinito. Tudo bem? No infinito. No infinito o campo elétrico é zero. Então no infinito eu posso dizer que não tem energia. Porque o que eu vou... Não cria coisa louca. É zero porque, no infinito isso aqui fica muito grande, essa conta vai dar zero. Tá? O que eu quero é o seguinte, eu quero calcular o trabalho para trazer uma carguinha daqui até aqui. Vou colocar até assim, para trazer ela do ponto A até o ponto B, através desse caminho. Tudo bem? O que é calcular esse trabalho? Vamos imaginar, acompanha aqui comigo. Aqui é uma carga teste,
Ok? Essa carga teste é positiva ou negativa? Carga teste! Carga teste é sempre positiva. Como eu não tinha. Tomar no seu rabo. Tem aqui a carga teste. Carga teste é positiva ou negativa? Positiva. Ela está sentindo esse campo? Sim. Esse campo, esse movimento que eu estou trazendo ela, está sendo um movimento forçado ou espontâneo? O que eu quero dizer? Eu vou ter que forçar ela a chegar até aqui, ou se eu soltar, ela vai espontaneamente? Tem que ser forçado, porque eu estou considerando essa carga também positiva. Ou seja, eu estou realizando um esforço. Olha só, eu estou realizando um esforço para trazer ela do ponto A ao ponto B. Tudo bem? Se eu estou realizando um esforço, eu digo que eu estou ficando cansado. Que momento você realiza esforço, Ana Laura? Na academia. Na academia. Na academia você realiza esforço. Por que na academia você realiza esforço? O que você faz? Que hora que você realiza esforço? Não, tá. Aplicar força, ok. Mas o que você faz? Empurrando o peso para onde? Para cima. Você está empurrando uma massa no sentido contrário ao campo gravitacional. Então você está realizando um esforço, você está realizando um trabalho. Você está gastando energia. Só que se você faz esse esforço, levantou o seu peso contra o campo gravitacional, se de repente você tira o seu esforço, o que acontece? Ele cai. Então, quando eu realizo esse esforço, eu digo que esse sistema está armazenando energia. No caso, ele está armazenando energia no campo gravitacional. Então, ele está armazenando energia potencial gravitacional. Aqui, eu estou fazendo um esforço para trazer ele para cá. Então, se eu soltar ele, o que acontece? Ele vai embora. Então, aqui o que está acontecendo? Ele está armazenando energia na onde? No campo elétrico. Ele está armazenando energia no campo elétrico. Então, ele está armazenando energia potencial elétrica. Todo mundo entendeu? Entenderam até aí? Quanto de energia potencial ele está armazenando? O trabalho. Certo? Só que teria que ser trabalho de uma força. Como eu estou calculando campo elétrico, então não vai ser trabalho, necessariamente. Não vai ser energia. Mas qual a relação entre campo elétrico e força elétrica? O campo elétrico é força por carga, né? Então, se eu calcular aquela integral, integral de linha, não necessariamente fechada, de E escalar dl. Se eu calcular isso daqui, eu vou estar calculando, se fosse força elétrica escalar dl, eu estaria calculando a energia potencial elétrica que ele armazenou. Pode ser dr. É sempre melhor dr. Não está errado, mas é sempre melhor dr. Obrigado. Eu estaria calculando a energia que ele armazenou no campo elétrico. Mas não é força, é campo. Então eu não vou chamar aquilo de energia, eu vou chamar aquilo ali de potencial elétrico. Tudo bem? Se campo é força por carga, o potencial elétrico também é energia por unidade de carga. Tá? Então quando eu falar o potencial é 10 volts, é 10 joules por carga. Já eu vou discutir mais isso. Tudo bem? Por enquanto eu quero só fazer a conta. Vocês já sabem fazer, né? Vocês já sabem fazer integral de linha, não sabem? Como é que você faz uma integral de linha? Parametriza. Certo? Parametrizei a curva. Aí o que você faz? Você põe o campo para atuar na curva. Certo? E faz o produto escalar com quem? Com vetor velocidade, vetor derivada. Tá bom? Eu não vou pôr vetor derivada como R', vou pôr ele como R ponto. Porque se eu coloco R', confunde com essa linha aqui, ó. Tá bom? Então R ponto é para indicar que é derivada temporal. Ok? dt. A parametrização.
vai desde A até B. Tudo bem? Ok? Então vai desde o tempo, ó, desde o tempo TA até o tempo TB. No tempo TA a posição é RA, no tempo TB a posição é RB. Tudo bem? Ó. RA, RB. Percebam que eu não estou calculando a circulação. De acordo? Porque eu não estou calculando ao longo de um caminho fechado. Mas calculando isso aqui já vai ficar mais fácil. De acordo? Bom. Estou colocando igual aqui. Bom, vamos fazer essa conta. Vamos lá. Assim. Integral de caminho. Ou seja, o trabalho do campo elétrico, não percam de vista. O Paola, sei que não pergunta quase nada. Não perca de vista. Quando eu estou calculando o trabalho do campo elétrico de um ponto a outro, eu estou calculando a energia que eu gastei para ir lá. Mas energia por unidade de carga. Certo? Energia por unidade de carga, a gente dá um nome. Qual que é o nome que a gente dá energia por unidade de carga? Potencial. Potencial elétrico. De acordo? Então vamos lá. Como é que vai ficar E? Ó, eu tenho que calcular a integral. E de R de T. Então vai ficar KE, que eu já tirei da integral. Integral desde TA a TB, de quem? Não, cara. Aqui eu vou escrever R pelo módulo de R ao cubo. Fica melhor para mim. Tudo bem? Então aqui ficaria, ó, eu tenho que colocar esse por R quadrado, não tem? Então eu vou colocar, ele vai ficar assim, ó. R de T pelo módulo de R de T ao cubo, certo? Todo mundo, gente? Todo mundo entende o que eu fiz? O que está faltando? Faltando fazer o produto escalar com quem? R ponto de T. dt. Pronto, gente. Agora é só vocês resolverem essa integral. Vocês não sabem resolver essa integral, né? Vocês faltaram nas aulas de geometria analítica. Eu esqueço. Eu esqueço que vocês faltaram nas aulas. Pausa para quem faltou em geometria analítica. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. O que é isso aqui? Ó? Eu não vou colocar dependência em T, tá? Mas entende que tem a dependência em T. Eu já estou prevendo a resposta. Se vocês derem a resposta que eu estou prevendo, eu vou dar risada. O que é aquilo ali? Fala, pode falar. O produto escalar de R com R. Ótimo. Vai saber o que aquilo ali dá. Módulo do vetor R ao quadrado. De acordo? Tudo bem? Isso daqui, módulo de R ao quadrado. Ok? Vamos derivar? Estou derivando com relação ao tempo. Quem que eu estou derivando? O produto escalar R com R. Como que se deriva? Derivado do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vezes o derivado do segundo. De acordo? Derivada do primeiro, R ponto. Vezes o segundo, R. Primeiro, vezes derivado do segundo. R vezes R ponto. 2 R vezes R ponto. Eu não sei não, hein? Vou fazer a seguinte troca de variável. Eu vou chamar isso aqui de U. Certo?
Gostei do seu sorriso. Pela primeira vez eu gostei do seu sorriso. Não sei se seu sorriso é estou entendendo ou estou desesperado. Não quero nem perguntar porque eu vou... Tá? Vou chamar isso aqui de U. Se eu chamar isso aqui de U, o que é isso aqui? du dt. Certo? Isso aqui é du dt. Ou seja, R vezes R ponto dt, R vezes R ponto dt é quem? du sobre 2. Certo? Certo? Vamos lá. Assim. Assim nós vamos ter isso aqui. Estou resolvendo a integral. Essa integral tornar-se-á, não vou colocar os limites aqui ainda não, R ponto dt é du sobre 2, né? Meio du. Só que aí o que fica complicado? Que embaixo fica módulo de R ao cubo, né? Só que se eu quiser colocar módulo de R, vai ficar módulo de R ao cubo. Isso. Porque, ó, isso aqui é módulo de R ao quadrado vezes módulo de R. Só que módulo de R ao quadrado é U. Certo? Então ficaria U vezes a raiz de U. U elevado a 3 meios. Certo? U vezes a raiz de U, que é U elevado a 3 meios. Eu vou colocar aqui, ó, desde o A até o B. Gente, agora ficou uma integral fácil de fazer. Consegui fazer uma troca de variável legal. E olha que maravilha, sumiu tudo quanto é vetor. Né? Agora com vocês, vai. Integral de U elevado a menos 3 meios. Fala a primitiva de U elevado a menos 3 meios. Menos meio de U elevado a menos meio. Certo? Menos meio de U elevado a menos meio. Só que aí cancela, né? Não, perdão. U elevado a menos meio dividido por menos meio, né? Porque você soma e divide. E aí então cancela. Certo? Então vai ficar só menos U a menos meio. Ok? Calculado desde o A ao B. Então vai ficar isso aqui, ó. Menos U a menos meio, calculado desde o A até o B. Ah, eu vou tirar o menos. Vou inverter aqui que fica mais fácil para mim. Certo? Então, como é que vai ficar isso? Igual 1 sobre raiz quadrada de quanto? O A, mas o A nasce do TA aqui. 1 sobre RA. Certo? Eu já estou fazendo todas as voltas. Estou fazendo todas as voltas, porque o A está relacionado ao TA e o R de TA é o RA. Menos 1 sobre RB. Pronto, resolvi essa integral. Até aí, tudo tranquilo? Fala. Que eu não cancelei. Então, vou fazer uma... Agora eu já vou colocar o resultado geral, vai ficar mais fácil para vocês. Só não quis apagar ali, ó. Mais do que entender o processo que eu fiz, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Assim. Olha que negócio interessante. A integral de caminho de E escalar dr, quanto que deu? KE, calma, que eu tenho aquele KE que dividido por RA menos KE que dividido por quem? RB. Pronto. Certo? Deu alguma coisa final menos inicial?
Posso bater a minha cabeça aqui até eu explodir, vocês prestar atenção? Vê se deu porcaria de final menos inicial. Deixa eu bater a cabeça aqui. Qual que é o final? O final não é o B? O inicial não é o A? Olha aquela porcaria, dê final menos inicial. Não. Ah, então você está certo. Eu não te escutei. Deu inicial menos final. Certo? Certo? Isso. Se deu inicial. Eu vou chamar aquilo ali, eu vou chamar isso aqui, ó. Vou pegar um nome disso aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de potencial elétrico no ponto A. Tudo bem? Eu vou chamar isso daqui de potencial elétrico no ponto B. Tudo bem? Então eu vou dizer que o trabalho feito no campo elétrico, que é integral de E escalar dr, é menos a variação do potencial. Tudo bem? Vou dar um outro nome mais legal. É menos a diferença de potencial. Diferença de potencial. Exatamente aquela que vocês estão vendo em circuitos. Em eletricidade básica. É a mesma. É a mesma. Só que aí você vem e fica assim, mas professor, o que você não gostou? Fala, o que você não gostou? Você não gostou daquele sinal de menos. O que indica aquele sinal de menos? Esse sinal de menos indica o seguinte, o movimento espontâneo. Quer ver? Olha aqui para mim. Deixa eu respirar fundo. Por favor, gente, a pergunta que eu vou fazer, um aluno da segunda série conseguiria responder. Tudo bem? Dê uma olhada aqui. Em qual dos dois casos, em A ou em B, o potencial é maior? Em B ele é maior. Por que em B ele é maior? Não. Matematicamente. Porque o RB é menor. Certo? O potencial em B é maior. De acordo? Todo mundo respirou? Todo mundo entendeu que o potencial em B é maior? Olha o que eu fiz. Eu realizei um esforço. Taquei ela aqui. Certo? Se eu soltar ela, para onde vai ser o movimento espontâneo? Positivo. Se eu soltar ela, para onde é o movimento espontâneo? Hã? Para lá. O movimento espontâneo é para se aproximar ou se afastar da carga? Nesse caso, o movimento espontâneo é para se afastar. Para onde é o movimento espontâneo disso aqui? Para onde que a energia potencial diminui? Para ela diminuir. Para onde? Para baixo. O movimento espontâneo é sempre no sentido de diminuir o potencial. Por isso desse sinal de menos. Esse sinal de menos indica isso. Você sabe o que acontece? Vou falar de novo. Vocês só decoram as coisas. Calma. Vocês só decoram as coisas. Fala para mim, quer ver como é que vocês estão bons? Vocês querem ver a eletricidade básica? Como é que é o sentido da corrente? Do maior, menor. Sempre do positivo para o negativo, não é? Só que quando você fala que é do positivo para o negativo, você está sendo um técnico. Porque na realidade o que você está querendo dizer é que o movimento espontâneo é do maior potencial para o menor potencial. Por isso do sinal de menos, João. O sinal de menos indica isso. Que é o movimento espontâneo. Tudo bem? Entenderam? Ok? Então, o movimento das partículas elétricas é sempre no sentido de diminuir o potencial, o movimento espontâneo. Aqui, eu movimentei no sentido de diminuir o potencial? Não, eu movimentei no sentido de aumentar. Por isso que eu precisei realizar um esforço.
E aí ele armazenou energia potencial elétrica. A bateria, as pilhas, eles fazem esse esforço para nós, para armazenar essa energia potencial elétrica. Ao ligar no circuito, você permite que ocorra só o movimento espontâneo. O capacitor também armazena energia. Exato. Se tivesse invertido os pontos, né, A e B. Não, mas só um detalhe. O que eu preciso fazer para carregar um capacitor? Como é que vocês carregam um capacitor? Tem que colocar na fonte. Ou seja, ele não carrega de maneira espontânea. Você tem que fazer um esforço. Quem é que faz o esforço para carregar o capacitor? A fonte. Tudo bem? Você precisa de um agente externo. Ok? Se tivesse invertido o ponto A pelo B, né, você teria o sinal positivo. Não, porque mudar. Se você inverte aqui, você inverte o sinal aqui, você inverte aqui, você inverte aqui. Entendeu? Ia dar negativo. Porque aí seria. É sempre o inicial menos final. Não, eu estava querendo dizer. Tanto pode ser variável. Não, nunca vai ser variação. Vai ser final menos. Vai ser inicial menos final. Certo? Tipo, a carga indo do B ao A nesse caso. Se a carga vem do B ao A, Ainda assim tem um trabalho. o trabalho vai ser positivo, mas vai ter aquele sinal negativo. Porque do B ao A, o que está acontecendo com o potencial? Diminuindo. Então a variação do potencial é negativo. Com o negativo da equação dá um trabalho positivo, porque ele está produzindo energia cinética. Ele não está armazenando. Tudo bem? Entenderam? Quando isso acontece... Outra coisa aqui que vocês não perceberam. Vocês não perceberam que eu resolvi a integral de uma maneira muito simples? Simples no sentido que é o seguinte. Eu não especifiquei quem era o caminho. Eu não... Não. Porque se eu fizesse por esse caminho aqui, o trabalho ia ser o mesmo. Porque nós estamos tratando de um campo conservativo. O campo eletrostático é conservativo. O trabalho independe do caminho. Só depende da posição inicial e da posição final. Cara, olha que negócio show. Então, vamos resumir isso aqui para eu voltar. Depois do recreio. Pelo amor de Deus, tá aqui faz 3 dias, Ana. Naquele caso que você falou que a água desce, né, por exemplo, na descarga. Então o trabalho seria zero, né? Porque ele parte, volta. Calma. Vamos por partes. Entendi o que você está falando e é normal essa confusão. Sim, já sei, calma. Vamos fazer uma pausa. Olha só. Acabamos de dizer, eu acabei de fazer essa afirmação. E o campo eletrostático é conservativo. Agora, João, eu vou colocar alguns sinônimos disso. Nem todo campo de forças é conservativo. Tá certo? Então, eu vou colocar alguns sinônimos de E ser conservativo, de um campo ser conservativo. Eu vou falar para E, conservativo não vale, né? Conservativo, é que eu estou falando e já pensando lá na frente. Conservativo. Então, tudo que eu vou colocar aqui embaixo é sinônimo de ser conservativo. Se o campo é conservativo, eu vou colocar para unidimensional só. É mais geral que isso, mas vocês ainda não viram vetor gradiente. Então, vou colocar no caso unidimensional. Tudo bem? Se é conservativo, existe um potencial, que eu já vou explicar o significado disso, um potencial tal que, o campo pode ser escrito como menos a derivada espacial desse potencial na direção E. Tudo bem?
Por que do menos? Que ele indica que o movimento espontâneo é no sentido de diminuir o potencial. Tanto que você pode fazer o teste. Como é que eu falei que era a equação do potencial? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o teste. Eu falei que a equação do potencial, V de R, é KE Q por R. Deriva o potencial. Aqui está R menos 1. O menos cai. Mata com esse menos. KQ por R, KQR menos 2. Então, KQ por R quadrado, na direção R chapéu. Você volta para a equação do campo elétrico. Tudo bem? Qual a vantagem disso? Qual a vantagem? Eu não preciso mais calcular campo elétrico. Você só calcula o potencial. Se você precisar do campo elétrico, o que você faz? Só deriva. Só deriva. Tá? É por isso que a engenharia elétrica, vocês não veem, no curso de vocês não falam de campo elétrico. Vocês só falam do quê? Potencial elétrico. Só que aqui tem um pequeno detalhe. E se eu definisse o potencial elétrico assim, ó? Potencial elétrico é isso mais 7. Se eu derivar, eu ainda continuo tendo campo elétrico? Sim. Então, qual o potencial que eu devo utilizar? O mais 0, o mais 7, o mais 20? Qualquer um. Porque a derivada vai dar a mesma coisa. Só que o que acontece? O valor do potencial, guardem isso, o valor do potencial não tem significado físico nenhum. O que interessa é a diferença de potencial. Tanto que em elétrica, o que interessa, na realidade, vocês falam pouco em potencial. Vocês falam muito em tensão. Porque quando vocês falam em tensão, vocês estão falando em diferença de potencial. Porque o valor do potencial pouco importa. A elétrica eu tenho certeza que já. Vocês na disciplina de eletricidade básica, vocês já fizeram análise nodal? Não? Tá. Em análise nodal, quem lembra? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer em análise nodal? Ou quando você vai programar um circuito no MATLAB? Colocar o terra. Certo? O que é colocar o terra? Escolher o ponto em que você está considerando que o potencial é 0. E olha a referência. E olha a fala. Escolher. Por que escolher? Porque o valor do potencial pouco importa. O que interessa é a diferença de potencial. E presta atenção que é igualzinho, mas igualzinho. É igualzinho no caso gravitacional. Olha aqui. Vamos fazer o seguinte. Responda rápido. Pode pensar num valor qualquer. Quanto de energia potencial gravitacional isso aqui tem? Não sei. Depende. Em relação à mesa ou em relação ao chão? Então, em relação ao C, tanto faz, porque o que interessa é a altura na energia potencial gravitacional. Certo? Tá vendo que assim, olha só. Parou, Vamos ver, Com relação ao chão, vamos falar que ele tem 10. E com relação à mesa, vamos falar que ele tem 3. Certo? Tá certo? E aqui então, quanta energia potencial que ele tem? Em relação à mesa, 0. Em relação ao chão, 7. Captaram? Se eu soltar. Pá. Em relação à mesa, quanto variou a energia potencial? Era 3, veio para 0. Quanto variou? 3. Em relação ao chão, era 10, veio para 7. Quanto variou? 3. A variação é a mesma. Entendeu? O que interessa é a variação. A variação independe da referência.
Certo? Você sabe por que o que interessa é a variação? Sabe por que o que interessa é a variação? Porque derivada não é variação e a variação te dá o campo. Entendeu? Então, não tem, o potencial elétrico, ele não tem significado físico nenhum. O significado físico está em quem? Na diferença de potencial. Tudo bem? Está na diferença. Captou? Então tá, então vamos lá. Então, coloquei aqui, então, isso aqui é um campo conservativo. Outro sinônimo de campo ser conservativo significa que a integral ao longo de um caminho de escalar BR é igual menos a variação do potencial. Tudo bem? Tudo bem? Que hora agora? Hora do recreio? Hora do recreio? Vou colocar só mais um. Tudo bem? Só que eu começo e vocês terminam. Então, olha só. Se o campo é conservativo, existe um potencial, tal que isso é válido, o trabalho é menos ΔV. Então, quanto que seria o trabalho de um campo conservativo ao longo de um caminho fechado? Zero, acabou. É o que eu queria. Né? A circulação de um campo elétrico é zero. Quer ver onde vocês acham que a circulação de um campo elétrico é zero? Vocês já aplicaram? Já. Lei de Kirchhoff. Quando vocês calculam, vocês usam a lei de Kirchhoff, o que vocês fazem? Opa! O que você faz? E dá quanto? O que é somar? Deixa de ser burro, Augusto. Presta atenção. Não, você está certo. Quando você calcula essa diferença de potencial aqui, você está calculando uma integral de EDR. Olha, a diferença de potencial, integral de EDR. Certo? Aí você vem e soma essa. O que você está fazendo? Somando outra diferença de potencial. Você soma essa, outra diferença de potencial, essa, outra diferença de potencial. Porque aí você partiu de um ponto, fechou um caminho, quanto que dá? Zero. Você está usando isso. Lei de Kirchhoff. Certo? Oi? Porque se tivesse aberto não ia ter problema, porque não ia ter corrente, né? E se não tem corrente, quanto que é a diferença de potencial? Zero. E olha que outra coisa legal. Por que você precisa de diferença de potencial para ter corrente? Para onde é o movimento espontâneo? Do maior potencial para o menor potencial. Certo? Então, para ter movimento, precisa ter diferença de potencial. Senão ele não se movimenta de maneira espontânea. Certo? Entendeu? Tá? Então, vamos para o recreio, depois eu discuto mais um pouquinho, porque eu quero calcular a circulação do campo magnético.